noite para vocês. Muito bom revê-las nesse dia gostoso, nesse dia caloroso, nesse tempo que era para estar frio e está com a delícia desses dias, né? Tomara que continuem. Obrigada, Alice. Quero dar boa noite a todas vocês. Espero que tenham passado bem o ano, o mês, aliás. Eu digo ano porque o tema desse ano, para quem está aqui, quem já veio aqui em todas as palestras desse ano, só para eu saber, levanta a mão. Olha que coisa boa, vocês vão ganhar um brinde na próxima palestra. Pode deixar que nós estamos cuidando disso. Gente, mês passado, nós falamos sobre a sua casa é a sua cara. Quem estava aqui, levanta a mão só para eu saber. E você sabe que eu não imaginei que aquela palavra ia ser tão útil quanto foi para mim. E eu recebi muito vídeo. Entrei em umas casas que eu nunca tinha visto. Eu recebi e achei tão legal. E acabei selecionando um vídeo e 2 fotinhos só para trazer, para mostrar para vocês. Porque me chamou muita atenção um pouco do que a gente falava sobre organização. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu quero que vocês assistam a casa de uma pessoa que ela não quis se identificar, mas ela contribuiu para esse momento, e olha só o que ela tirou só do banheiro dela. Dá uma olhada como é que vocês acham que estava, e eu espero que muitas que tinham comparecido aqui possam ter feito a mesma coisa. Oi, Karine, tudo bem? Essa é a faxina que eu comecei ontem, só do meu armário de remédios e do meu banheiro. Eu não contei quantos hidratantes tem aqui, mas tem bastante, eu não uso nenhum deles. Isso é quando a palavra serve para você, literalmente, viu? É muita coisa, gente do céu. Um beijo, obrigada. Simples assim, tudo isso de hidratante. E tudo isso de remédio. E eu acho que muitas mulheres me falaram a mesma coisa, mas eu acho que esse vídeo aí, ele retrata a estampa exata do que aconteceu na vida de algumas mulheres que me mandaram os vídeos. Assistam aqui, olhem aqui comigo, a foto de uma outra pessoa que eu recebi, Elisângela Passarini. Ela mandou esse é o quarto de brinquedo dos filhos aqui. E estava assim. Aí olha só como que ela deixou depois do livro lá. Olha que interessante, que bonitinho. Até dá gosto de poder brincar, né? Interessante que ela deixou os brinquedos na mesma altura do tamanho das crianças. São detalhes bem simples, mas que elas retratam um pouquinho da gente dentro da nossa casa, não é mesmo? Obrigada, Rodrigo. E eu quero agradecer muitas mulheres que repassam os convites. Eu não tenho Facebook, então o meu agradecimento sincero é que vocês possam realmente retransmitir. Eu agradeço, porque às vezes eu vou falando, olha, eu convidei, eu passei. Então, assim, é com muito carinho, e eu espero não decepcioná-las. E acho que não vou, porque hoje o assunto, acho que vai pegar um pouco mais embaixo, porque o nosso tema é vida afetiva. Como o nosso ano nós estamos falando sobre manutenção, nós falamos sobre manutenção de casa, manutenção de comportamento. Hoje nós vamos falar sobre manutenção do relacionamento. E eu queria começar dizendo para vocês que eu quero que vocês imaginem comigo como se aqui tivesse uma esteira. E eu vou até tirar meu sapato aqui, porque no dia a dia a esteira não para. Concorda comigo? Então eu imaginei eu correndo, e é assim que vocês são. Eu só vou representá-las no dia a dia, porque a gente tem assim, aquela atividade, não tem? Não deu para trazer a esteira aqui, mas processem a informação junto comigo. Vocês estão lá. É trabalho. É trabalho. E é filho. E é casa, e é sexo, e que mais o quê? Que mais o quê? É gerenciar tudo que tem na vida. E aí, quando você vê, de repente, cadê o lugar para o esposo? Sem chance, no dia a dia,
da gente conseguir realmente parar e falar assim, não, eu preciso olhar para essa relação. A gente observa, ou a gente geralmente para, na hora que algum aviso de apito nos adverte que alguma coisa precisa ser revista. Mas hoje é o dia que a gente vai descer dessa esteira e nós vamos realmente parar para analisar o seguinte. Nós gostamos muito que as pessoas chegam para nós e dizem assim, nossa, como é que vocês conseguem equilibrar tudo, casa, filho, marido, trabalho? Nós nos sentimos bem quando isso acontece. Mas o ponto, quando entra nessa questão da vida afetiva, ela realmente fica um pouco deficitária, porque o dia a dia vai esmagando a gente no rolo compressor das nossas atividades, e quando a gente menos espera, a gente está cansado, e até para ter relação sexual, você só quer saber de pensar, olhar para o lado e dormir. Agora, qual foi a última vez que você realmente parou para pensar na tua relação afetiva? Quando foi que você sentou assim e colocou tua mão e falou assim, eu preciso descer dessa esteira e eu preciso olhar para a minha vida e pensar assim, eu preciso olhar para essa relação. E hoje é o dia que a gente vai fazer isso. Apenas com 4 perguntinhas, porque a ideia aqui é fazer com que a gente não se acostume com a mediocridade que a gente está vivendo na vida afetiva. E eu quero que você saia daqui essa noite, tentando entender que você precisa investir no teu relacionamento afetivo com o mesmo grau de força, de intensidade que você faz para você alcançar os teus mais nobres objetivos. E como que eu programei esse tempo aqui? Nós vamos só responder a pequenas 4 perguntas que eu me fiz quando eu estava preparando essa palestra. E elas foram muito desafiadoras para mim. E me pautei, geralmente eu comento de um livro, mas esse livro para mim, ele foi muito bom, que é o título da nossa palestra, Que Tipo de Esposa Eu Sou? Se você está realmente desejosa de ser melhor como esposa, eu leria, porque aqui nesse livro é a experiência de uma mulher que está há 50 anos casada. Então, ela já passou por todas as etapas e fases necessárias. Então, eu acho que foi o melhor livro de relacionamento conjugal que eu já li até hoje na minha vida, mesmo dentro da área da psicologia. E aí eu vou começar com vocês. Como eu tenho só 4 perguntas, não vou levar mais do que 10 minutos para falar de cada uma. Eu acho que nós vamos sair daqui num tempo hoje mais curtinho, porém, a minimização do tempo, ela não diminui a importância do que a gente vai conversar, tá certo? Primeira palavra, primeira frase, ou melhor, a primeira pergunta que a gente precisa se olhar para responder é o seguinte: você já pensou nos seus alvos como esposa? Por que que eu digo isso? No dia a dia a gente tem alvo para muita coisa. A gente tem um alvo profissional, nós temos alvos com filhos, nós temos alvos familiares, mas ninguém nos instrui. A gente sabe que tem que pensar na área afetiva, mas ninguém nos instrui para que a gente possa ser mulheres com propósito de sermos boas esposas. Hoje, se alguém perguntar, como que você é e tal, a primeira coisa que a gente define é, eu sou mãe de tantos filhos. Mas eu acharia interessante se uma mulher respondesse, eu sou esposa. Eu me dedico para ser esposa. E essa força e essa vontade, às vezes até pelas discussões e as diferenças de personalidade, a gente acaba deixando de lado. Tem uma mentira que muitas vezes a gente acredita, eu fui uma delas, e eu acho que a gente precisa desmistificar. Muita gente diz assim, os filhos nasceram.
Não dá tempo muito da gente parar, ficar curtindo, namorando, então acho que não vai dar muito certo. Calma, tem tempo, deixa eu curtir meus filhos. Quando eles crescerem, vai chegar o dia que eu vou conseguir curtir meu marido melhor. Aí quando os filhos saírem de casa, vai dar tudo certo, a gente vai poder namorar. Muita gente já pensou, já falou isso aí. Mas isso não é verdadeiro. Porque nós precisamos entender que a manutenção de relacionamento, ela precisa ser diária, igual escovar os dentes. O que acontece se a gente não escova dente? O dente fede. O que acontece se a gente esquece o relacionamento? Alguns sintomas aparecem. Só que eles aparecem em forma de dor. E aí, às vezes, é muito mais difícil resgatar. Quando você vai naqueles treinamentos assim de profissionais, tipo, esses programas de treinamento assim que você vê, eles sempre explicam, né? Primeiro você tem que ter um objetivo e depois uma meta. Eu não vou explicar porque eu acredito que a maioria aqui saiba, mas o objetivo, vamos supor que seja você ter um bom marido do seu lado. Mas para que você alcance esse bom marido do seu lado, você precisa se concentrar nessas pequenas metas diárias. E às vezes vai ser você com o teu tempo de assistir filme, você indo no cinema, você fazendo um chameguinho a mais à noite. E assim vão surgindo, você fazendo janta. Como eu ouço maridos relembrando de bons momentos do namoro ou do início do casamento, quando eles faziam o arroz com a salsicha, simples assim, só os dois em casa, na época que não tinha ninguém, nenhum dos filhos ainda. Aquilo dava conciliação, fazia com que a gente sentia que a gente estava compartilhando algo. Porque a palavra fala assim, que aquela mulher que não cuida dos seus, referindo-se a filhos e maridos, ela está pior do que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, mas isso é muito sério. É muito sério. Porque às vezes a gente se queixa, sabe? Às vezes a gente se acha superior de falar assim, mas eu cuido, eu vou na igreja. Mas não é bem assim. A atenção especial e o foco que você precisa ter como esposa, ela precisa ser de igual modo do que você cuida de um filho. Esses dias tinha um marido contando a história para mim, que ele falou assim, Karine, minha esposa fez chá para os meus filhos todos. Você acredita que ela nem me ofereceu? E aí eu perguntei para ela, eu falei, viu, você não vai me oferecer um chá? Daí ela olhou e falou assim, é verdade. Porque a gente está ligado no automático, né? Fica com aquela sensação de que eu preciso cuidar dos filhos, eu tenho que monitorar como é que eles estão se alimentando, e aí às vezes eu fico deixando de lado um carinho, um gesto. E eles observam, pode parecer que não, mas eles observam. E aí, pensando no alvo como esposa, o que eu gostei desse livro é que ele conseguiu fazer a pergunta que mais me fez parar para pensar, que é a segunda pergunta, que eu vou colocar aqui para vocês. Como é ser casado comigo? Você sabe o que é ser casada com o seu marido. Agora, vamos ser sincera, como seria se você acordasse amanhã, olhasse para o lado e você tivesse casado com você? Seria legal? Como é ser casado com a Ana, com a Joana, com a Maria? Eu achei uma das perguntas mais espetaculares que tem, sabia? Porque isso te leva ou te remete pelo menos a um grau de reflexão. E acho que às vezes a gente pode se enganar na resposta, porque se você for olhar pelos pontos de vista da tua amiga, você vai olhar ao redor das tuas amigas, você vai às vezes até estufar o peito assim, vai achar assim, eu estou bem, eu acho que eu sou uma boa esposa.
que minhas amigas estão tudo uma lá, outra cá, outras, eles estão brigando, outras se parando. Estou bem. Aí tem o outro ponto de vista. Se o marido de vocês estivesse aqui, e se você pedisse para ele como é ser casado comigo, o que ele ia te dizer? Muita mulher, possivelmente, ou muitos homens poderiam olhar e falar assim, não, acho que você é legal, divertida, fora sua TPM. Não, acho que é legal, mas você às vezes dá uma reclamadinha. Só que eu acho que a resposta mais honesta é quando você para pensar o seguinte: como é ser casada comigo do ponto de vista de uma mulher que já tem 50 anos de estrada dentro de um casamento? Aí eu acho que a gente muda um pouco a visão. Porque a gente pelo menos vai ter um pouquinho mais de reflexão para fazer. Uma coisa que eu observo bastante, e eu acho que vocês vão concordar comigo, por que a mulher tem tanta resistência de aceitar as dicas que o marido dá, sabia? Quantas vezes o marido fala a mesma coisa e a mulher insiste em não acatar? Sem querer, às vezes movida pelo desejo de melhorar, mas aquilo às vezes é difícil de resistir. Às vezes quando você está na frente de um casal, eles vão contando o problema deles, eu fico ouvindo e penso assim, ai, se ela fizesse o que ele está pedindo, eles iam ser tão felizes. Aí eu ouço ele, aí eu penso assim, ai, se ele fizesse o que ela está solicitando, ia dar tanto problema menos. Tão simples. Quer um exemplo? Esses dias eu estava pensando nos meus casalzinhos lá e eu cheguei à conclusão, todos os homens que eu atendo, aqui nós estamos basicamente mulheres, né? Mas todos os homens que eu atendo, eles dão dicas de mexer alguma coisa em horário para as mulheres e elas nunca catam. Eles dão dica, ou você tem que melhorar o horário de levar as crianças dormirem, ou você tem que melhorar o tempo que você fica, o horário que você fica no celular, ou você tem que melhorar o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você vai no mercado. Existe, às vezes, uma questão de ordem dentro de uma família, no planejamento do dia a dia, e eu vejo que aquilo empaca. E, às vezes, a solicitação do homem parece que bate certinho com aquilo que iria ajudar dentro de casa. E, às vezes, a gente deixa passar. Eu sei que, às vezes, eles vão falar coisas que vão magoar, vão chatear um pouco, mas daí você aciona o gigo. Vocês conhecem o gigo? O gigo no inglês significa, a palavra gigo, é garbage in, garbage out, que significa o lixo entra, lixo sai. Às vezes o teu marido vai jogar um caminhão de lixo em você, de um monte de coisa que às vezes você não é, e que você precisa desenvolver um filtro interno para fazer esse lixo sair. É um desafio. Mas uma das coisas que eu entendo é que, como mulheres, se você quer ser sábia, nós não podemos nos apoiar no próprio entendimento. Eu trouxe aqui um porta-retrato, porque eu imagino que para um porta-retrato ficar em pé, ele precisa desse apoio, tá vendo? Tem muito casal, muitos casais, bons casais, que estão tendo muitos conflitos, porque muitas vezes a própria mulher ela está muito apoiada no entendimento que ela está tendo de achar que ela está certa, e a inflexibilidade dela, mesmo que por motivos muito bons, está fazendo com que esse apoiar-se no entendimento está derrubando o casal. Não que muitos homens não estejam fazendo. Não se preocupe que eu também não vou só brigar com vocês, não é a ideia. Calma que vai ter a vez deles no mês que vem, tá? Que vocês vão ver que o tema da palestra do mês que vem, para quem já recebeu aí, vai pegar fogo. Só que quando a gente se apoia no próprio entendimento, às vezes a gente deixa de poder agir com sabedoria dentro de uma casa. E aquele que pensa que está de pé,
tem que tomar muito cuidado para não cair. E eu digo isso, gente, porque muitas mulheres estão nos observando. Muitas mulheres solteiras estão nos observando. Muitos filhos estão nos observando. E aí, o que eles diriam da gente como esposa? Eu resolvi me perguntar como que eu era, né? Que sentimento que era ser o meu marido. E aí resolvi fazer a pergunta lá em casa. Aí ele me respondeu assim: Karine, eu acho você... Daí ele me deu qualidades e tal, e tal. Aí ele me elogiou, daí eu falei, ai, eu só ia estufando, né? Só estufando. Aí achei que ele ia parar por ali, né? Até que ele me disse assim: olha, eu acho você isso, bamba, tá, divertida, legal, alegre, né? Porém, faz 7 anos que eu peço a mesma coisa para você e você não faz. Gente, eu estava me achando a esposa. Como que ele está dizendo que faz 7 anos que ele está pedindo para mim a mesma coisa e eu não faço? Eu já me armei, né? O que eu não faço? E aí ele falou assim: Cá, há 7 anos eu peço para você tirar a chave da porta e há 7 anos eu entro pela porta lateral. Só que para mim, chave é uma chave. Tipo, não abriu, entra pela outra. Simples assim. É que lá em casa, a chave, se tiver uma chave dentro, quem abre por fora não entra, entendeu? Aí você tem que entrar pela outra. E eu pensei assim, não, mas não faz 7 anos. Aí ele falou: Cá, quanto tempo nós moramos nesse apartamento? Eu falei, 7 anos. Cá, faz 7 anos que eu peço para você tirar a chave. Eu falei, amor, mas é uma chave. Tipo assim, muita mulher briga porque você, né? Muito homem reclama que mulher é reclamona, que é mal-humorada. Eu não tenho esses problemas, né? Aí olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: Cá, quando você deixa de tirar a chave de casa da porta, eu não me sinto cuidado por você. Foi a hora que ele me falou isso, que aquilo atingiu meu coração, sabe? Aí eu entendi que uma chave não era uma chave, e que a porta não era uma porta, e parece que naquele momento caiu a minha ficha de que o rei deve entrar pela porta principal da casa, óbvio. Enquanto que muito rei entra pela lateral. E eu pensei, sabe que é verdade? Ele disse, né? Faz 7 anos que ele pede, tira essa chave, tira essa chave. Cá, tira essa chave da porta, e eu não tirava. Aí eu falei, não, então tá bom, isso foi ano passado. Aí eu me dediquei. Aí aquele dia eu falei, amor, faz um favor para mim, porque eu entro em casa, não sei se vocês são assim, mas eu entro em casa, eu estou pensando que eu tenho que esquentar a janta, que eu tenho que ajudar o negócio lá das tarefas. A última coisa que eu vou olhar é a chave da porta, onde que ela está nessas alturas. Só que aquele dia eu falei, eu preciso me concentrar em não repetir mais esse padrão. Porque essa é uma queixa que ele me faz há muito tempo e eu nunca parei para ouvir. Porque eu não entendia que isso era importante. E aí eu pedi, você sai com as crianças no sábado de manhã, que eu preciso ficar em casa só para eu me concentrar. Porque eu vou me concentrar, agora você vai ver. Eu vou me dedicar e eu vou lembrar, tirar essa bendita dessa chave. E lembra que o ano passado, o tema do MMA do ano passado era rituais, lembram, né? Que era ritos terapêuticos. Não no sentido ruim, nem vou explicar agora porque não convém. Aí eu falei, hoje eu vou fazer o meu cérebro entender que eu preciso tirar essa chave. Mas, gente, sério, eu me empolguei aquele sábado. Eu falei, eu enfiei um post-it assim, ó, na porta da minha casa. Eu falei, eu duvido que eu não vou lembrar. Eu vou ler esse post-it toda vez. Ainda coloquei um versículo daqueles assim, do tipo, me perdoo pelos meus próprios erros. E eu falei, eu vou me concentrar e me dediquei. E o pior é que eu me dediquei mesmo. E se hoje você for na minha casa, você vai ver que eu tiro a chave.
Esses dias, não sei o que aconteceu, eu tirei a chave mesmo assim, eu falei, ai, que beleza, comportamento vencido. E assim a gente vai levando, porque daí eu falei assim, você veja, uma chave, para mim era uma chave, mas para ele tinha um grau de que eu não cuidava dele. Aí ele me disse uma coisa que eu marquei, ele falou, quando eu viajo, eu trago aviãozinho do avião para você e para as meninas todas as vezes. E é verdade. Ele não traz para as meninas, sabe aquelas gominhas que criança ganha? Então, eu ganho também. Eu vou no posto abastecer carro, toda vez eu trago um bombom para você. A única coisa que eu te peço é para você tirar essa bendita dessa chave, dessa porta, e você não lembra de tirar essa chave. E aí eu estava bem concentrada, né, dedicada, e eu realmente me inspirei por esse livro aqui. E aí eu falei assim, vou convidar o Adriano para jantar um dia e vou levar ele jantar. E levei. Deixei, organizei as crianças com a minha mãe, tudo e tal, me arrumei toda poderosa, perfuminho. Ele foi estacionar o carro, aquele dia eu estava... Sabe aquele dia que você se empolga para ser esposa? Aquele dia eu me empolguei para ser esposa. Antes de entrar no restaurante, eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu nunca faço oração para entrar em restaurante, mas aquele dia eu falei, pai, que hoje eu seja uma companhia divertida para o meu marido. E realmente, a gente entrou no restaurante, foi super agradável. Estranhamos, nós dois estranhamos, porque só estava eu e ele de casal, o resto era aquele monte de mulher que sai junto, sozinha, sem os maridos. E foi muito gostoso. No outro dia, a gente estava almoçando, ele falou assim, foi muito divertido ter saído com você ontem. E eu me esforcei para ser divertida. Aí ele falou assim, daí eu falei, por quê? Aí olha a resposta que ele me deu, eles quebram a gente às vezes, né? Ele falou assim, eu gostei porque você não precisou ficar falando sobre assuntos muito sérios. E sabe que é mesmo? Eu tenho uma tendência a falar assuntos muito sérios. Eu acho que essa é uma característica minha. Eu ia ficar falando sobre planejamento, eu ia ficar falando sobre, sei lá, filhos, o que precisar melhorar, coisas assim, papo de filha mais velha. E aí, na hora que o Adriano falou aquilo para mim, me caiu uma ficha. É isso que os pacientes que eu ouço lá na clínica é isso que eles sentem quando os homens saem com os outros homens. Por que tem um monte de homens saindo, e sei lá, às vezes é posto, é jogo, é clube, não sei das quantas, da segunda, da quarta, da sexta, do sábado, sei lá de quanto. Eles gostam da companhia um do outro, sabe por quê? Porque eles falam coisas descontraídas, eles falam sem aquela preocupação, sem aquela seriedade, sem carregar aquele peso da semana, do dia, e aquilo começa a ser gostoso. E aí eu pensei, como é interessante, no propósito que uma mulher tem, poder ter um propósito de ser uma pessoa divertida. Por isso que eu acho que nós precisamos parar para pensar, como é ser casada com a gente? E se assustem com o que eu vou falar agora. Mas às vezes eu estou na clínica e ouço alguma pessoa contar um relato, e aí eu falei, por que você não pergunta para ele, né, a respeito disso? Crie um ambiente de intimidade para que ele possa ter eu acho que isso que é intimidade, é para que ele possa ter a facilidade de ser honesto com você, sem você retrucar ele no que ele vai te dizer. E aí eu ouço, sabe o quê? Mas e se ele falar a verdade? E se ele falar a verdade? Esses dias eu estava com uma noiva que tinha descoberto que o noivo tinha aprontado. E aí ela falou, eu vou pegar ele na botija. Eu falei, pega ele hoje, antes de casar, para depois não dar problema. Ela olhou para mim e falou, mas se eu descobrir a verdade? Deu, não estou entendendo, não é isso que você quer? Sabe por quê? Porque falar a verdade implica em você ser muito forte para ouvir a resposta. Concorda comigo? É você ter peito para você olhar e falar assim, realmente você esquece a chave da porta. Ou realmente, eu estou te falando há tantos anos e você não me ouve. Por isso que eu entendo que é importante a gente parar o nosso tempo e pensar. Que seria essa segunda pergunta. E aí nós vamos para a nossa terceira pergunta.
talvez para mim o ponto mais chave desse momento nosso hoje. É possível, leiam comigo bem alto, bonito. É possível passar uma crise ruim com você tendo maturidade na hora de responder a um problema que um casal certamente vai passar? Eu acho que hoje em dia nós estamos muito alérgicos a passar por problemas. Eu gosto bastante de conversar com a minha irmã, e aí esses dias ela estava lá em casa. Ela é mais nova. E aí ela é da geração, talvez, de mãe? Uns 5 anos para baixo, né, Kelly, de diferença. E aí eu estava lá, nós estávamos lavando a louça, conversando, e aí eu estava falando para ela que eu achava que os casais da minha geração, eu achei que ela teve uma sacada enorme, porque eu disse assim, engraçado, as pessoas da minha geração, elas têm problema, mas eu vejo os casalzinhos tão empenhados em descobrir um jeito de resolver, eles sentam, eles resolvem, eles vão atrás. Eu vejo assim a força que eles têm para conseguir vencer as coisas que eles têm para fazer. E ela, que é 5 anos mais nova, ela falou assim, sabe que eu não vejo a mesma coisa da minha geração? Falei, por quê? Ela falou, aí é que eu achei que ela deu uma sacada boa. Ela falou assim, eu acho que o pessoal da minha geração deveria ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque eles não têm noção de nada. Eles foram uma geração que ganharam tudo o que quiseram, eles são bem de vida, eles viajam, eles investem no que tem que investir, mas eles não sabem lidar com dificuldade. Na hora que você tem que estar ali, pronta para ter uma boa resposta, ai meu Deus, ou corre para a mãe, ou já acha que aquilo é motivo de separação, ou a coisa simplesmente para e dá um stop, porque eles não sabem lidar. É o típico jeito de uma geração que sempre foi treinada a lidar só com vitória. E que bom seria se o casamento fosse um piquenique e uma festa todo dia. Mas ele não é. Às vezes ele vem embrulhado com probleminhas médios, pequenos, grandes, de todos os tamanhos, de todas as formas. E que no dia a dia a coisa vai passando, e se a gente não cuida, na hora de uma crise, sabe o que a gente faz? Infantiliza. Principalmente se a gente foi um perfil de uma filha amada. A gente fica que nem uns frangos com pouca pena, que na hora de você olhar o teu marido e falar assim, nós dois estamos com um problema, nós estamos com um problema na área sexual, a gente está com um problema na saúde, com o filho, nós estamos com um problema na área pessoal, eu estou aqui com você, e eu vou junto com você resolver esse problema. Porque nós temos que colocar na nossa cabeça, na hora de uma crise, não é hora de acionar a tua covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele deu para a gente espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Lá nas Forças Armadas, nos Estados Unidos, eu vi esses dias um orador falando num negócio lá do exército, lá, eu não entendo muito disso, mas eu achei bem interessante a resposta que ele deu. Eu acho que a mãe está indo ali, né? Carol, ele disse assim, podem voltar aqui, eu também me distraí. O homem nas Forças Armadas, ele respondeu o seguinte, lá no exército, na hora que a gente precisa entrar para uma batalha, nós precisamos e somos acostumados a repetir aquele exercício várias vezes, exaustivamente, até que na hora que a gente estiver num campo de batalha, a gente faça esse processo por reflexo, não porque a gente quer,
Porque imagina você, um cara indo para a guerra, ponto para ser morto, concorda? E ele vai com toda a força que ele tem para lutar naquele exército. Mas ele só faz aquilo porque ele faz com a força da qual ele foi instruído a fazer, porque ele repetiu aquilo várias vezes até que aquilo fosse quase que habitual. E eu estou falando isso porque eu também tenho tido o entendimento que a gente precisa colocar na nossa cabeça que numa hora de batalha, numa hora difícil da vida, a gente precisa se posicionar com mais força. Nós estamos com problema, mas eu vou junto te levantar. Não, nós vamos separar, não vamos separar nada. Eu estou aqui com você, nós dois vamos olhar onde que está o problema, vamos ir para onde tem que ir, mas nós vamos encarar esse negócio de frente. E olha como Deus é perfeito, porque essa palestra eu já tinha montado, mas hoje de manhã, no Pão Nosso de Cada Dia, olha que brilhante o lugar que eu fui cair sem saber, e falava exatamente disso que nós estamos falando agora. Olha isso aqui, ó. Você, minha filha, aqui, ó, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ó, confie a mulheres que sejam fiéis para ensinar as outras. Aí olha isso daqui. Aprendam a suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que está em serviço se envolve com os negócios dessa vida ou deseja agradar aos outros, a não ser se focar no seu próprio trabalho. Semelhantemente, nenhum atleta, quem é atleta aqui? Nenhum atleta é coroado como vencedora se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a desfrutar os frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois Deus lhe dará entendimento em tudo. Eu achei isso extraordinário, porque isso prepara a minha mente e a sua mente a aprender a ter força para lutar. E não para infantilizar numa hora de problema. Aqui nós estamos vivendo 1000 realidades. Mas quem está com problema aqui no casal, eu quero que você realmente se reveja. Se às vezes você fica pensando, ele foi grosso comigo, ele não teve tato para falar, ele me machucou, ele me feriu, tudo bem, você vai acertar com isso com ele depois. Mas isso não vai impedir de você olhar para ele e falar assim, ó, nós dois fomos fortes para começar, então nós vamos ser firmes para terminar. Eu preciso colocar e inserir, e injetar na minha cabeça, que na hora da dor é a hora que eu vou tentar agir com força. E não pensando que você é uma menina mimada, que precisa de validação para dizer o quanto que você tem sido boazinha. Você não precisa disso e nem eu, porque nós não somos mais crianças. Só que a vida está aí, os desafios estão lá fora, e agora são 2 para vencer numa hora difícil. Por isso que eu repensaria nessa frase. É possível passar uma crise do meu lado? Ou você vai ficar fraco o suficiente para ficar se queixando? O ano passado, o Hernandes Dias Lopes veio aqui. Quem conhece ele, ele é um ótimo, excelente palestrante. E ele estava falando de tudo que tinha acontecido com o Jó, e eu estava lá em cima com o Adriano. E eu lembro até hoje que a gente estava de pé, ele olhou para mim e ele falou assim, qual seria a sua reação se tudo o que aconteceu com o Jó acontecesse comigo? Aquilo me pegou, sabe? Porque eu lembrei do que aconteceu. Jó estava na cama, cheio de ferida. Ele tinha perdido as filhas. Segundo a Bíblia, as filhas deles foram as filhas lindíssimas, que não se haviam iguais. Com sofrimento psicológico, físico e espiritual. A mulher olhou para ele e disse, Jó, olha para você. Você está um fracasso, homem.
Amaldiçoe esse teu Deus e morra de uma vez. E olha a resposta que Jó disse, né? Você fala como uma insensata. Nós precisamos aceitar tanto a parte boa de Deus quanto os maus momentos. Para isso a gente precisa ter maturidade. Se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, é que vocês lembrassem dessa fala na próxima crise que vocês terão. Porque na próxima pergunta, que eu acho que vem, se um homem tivesse aqui, ele faria: como é fazer amor comigo? Muitas pessoas estariam que nem essa mulher. Por isso que a gente precisa descer da esteira, né? Porque falar na parte sexual, eu não vou falar aqui, mas eu quero dizer para você que tem um livro inteiro falando sobre como é gostoso poder ter orgasmos maravilhosos quando você é envolvido pela palavra, como o sexo ele é prazeroso, como ele traduz a intimidade. E eu quero dividir com vocês uma frase que foi a frase que eu acho que mais definiu melhor um casamento, foi essa que eu li, que diz assim, ó, que um verdadeiro... Você vai medir o teu casamento por essa frase que eu vou dizer aqui. Um bom relacionamento é quando você consegue unir 3 níveis de intimidade. É quando você e o seu marido conseguem estar alinhados com 3 pontos. Intimidade sexual, intimidade emocional e intimidade espiritual. Você pode ter intimidade espiritual e intimidade emocional, mas se você não tiver bom relacionamento sexual, você perde o melhor do que Deus pode te oferecer num relacionamento. Você pode ter faísca no sexo ali, mas se você não tiver intimidade emocional, aquele sexo vira pura carne. Vira simplesmente um ato. E você pode ter intimidade emocional e sexual, mas se você não tiver o espiritual junto, gente, você quebra um casal no meio. É muito bom. Quem viver, quando você une esses 3, você chora, sabia? Você chora de olhar um homem que se levanta de madrugada para fazer oração pela tua vida ou pela vida das tuas filhas. Você chora porque você sabe que aquele homem, ele está comandando um lar. Você acredita nele. Você vê autoridade naquele homem. E se você não tem um homem que faz isso na tua casa, que se levante você para fazer. Porque a tua conduta conduz a conduta dele, sem que você perceba ao longo dos anos, nem sempre é na hora. Sabe o que é intimidade emocional? Eu vou ler para você o que é intimidade emocional e você vai pensar se você vive isso na tua relação. Olha só, intimidade emocional é estar nu emocionalmente sem me envergonhar. É eu me deixar conhecer totalmente os pensamentos mais sombrios, minhas palavras detestáveis, meus maiores desapontamentos e medos mais intensos, e ainda assim eu ser plenamente amada e aceita com a seriedade do papel de um protetor, que ele toma conta do meu coração e eu tomo conta do coração dele. É conhecê-lo tão bem e ter uma compreensão tão profunda a seu respeito que eu posso confiar nele além das circunstâncias. E é estar tão entrelaçado no outro que, embora a gente seja tão diferente, nós parecemos ser só uma planta produzindo 2 flores muito distintas. Você vive isso no teu casamento? Se você vive,
você está indo muito bem. Se isso que a gente leu, que é de se conhecer pelo olho. A Dalva está aí, né? Sei que a Dalva está aí, está lá atrás. Meu marido foi na tua casa, em Toledo, agora, semana passada. Ele falando assim para mim, Karine, é bonito de ver aquele casal. Eles se comunicam pelo olhar. E ele olhou para ela, sem troca de palavra, ela veio servindo a janta. Só no olhar. Isso é intimidade. E eu sei que a gente reconhece quando você faz alguma coisa e ele não gosta, e quando ele faz uma coisa e você metralha com os olhos, porque a coisa não deu certo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Existe algo mais bonito do que um jovem casal andando de mãos dadas, com o coração puro, fortalecendo esse vínculo? Existe algo mais bonito que isso? Alguém acha que não? Quem acha que não, levanta a mão. Eu acho que não. Tem algo mais bonito que um jovem. É você ver um casal, já idoso, com as mãos manchadas, com aqui tudo enrugado, com o coração já cansado, e você olhar um casal e ver que eles passaram por uma história bonita, e eles se olham, e eles têm cumplicidade um com o outro. É muito bom é muito fácil você ser uma esposa na hora boa da vida. Na hora que o dinheiro está entrando, na hora que os filhos estão indo bem. Só que o amor, ele se aperfeiçoa nos desafios. Por isso que a gente precisa ter o final da nossa história com um foco bem em frente à nossa mente, porque a vida ela é muito rápida e os dias são muito silenciosos. E a gente tem pouco tempo para aproveitar, mesmo que a gente não perceba. E quando eu falo para você que existe algo mais bonito, eu me refiro, eu sei que tem muitas mulheres que procedem virtuosamente, mas eu escolhi uma delas para homenagear nessa noite. A nossa ideia não é homenagear pessoas, a gente não tem interesse que ninguém se sobressaia. Mas uma pessoa me chamou a atenção. Gostaria muito que a minha sogra viesse aqui. Ela não está sabendo disso. Cadê a Clau? Eu gostaria que as minhas cunhadas viessem aqui também. Porque nós temos como cunhadas, como noras, nós temos vivido uma cena na nossa família que ela tem retratado algumas questões. E uma delas, que o meu sogro fez uma cirurgia de fêmur e ele está acamado, né? Está sem poder caminhar. Ela está aí, Eusélia? Pode falar para ela apressar aí, que o povo tem que sair para encontrar seus maridos. Para vocês darem um beijo na boca daqueles. Clau, te peguei, hein? Você não esperava por essa, né? Pode vir. Pode vir, Cris. Cá. Não, eu quero você aqui do meu ladinho. Alguém tira a foto, a Veri tira. Clau, eu estou falando aqui que não adianta ser boa esposa na parte boa da vida. Pode subir aqui. E nós sabemos que o que está acontecendo lá na sua casa é que o seu marido passou por uma cirurgia e você o acompanha 8 cirurgias. Ele ama você. E ele queria estar aqui essa noite. Mas ele não pode caminhar. Por enquanto. Só que nós dois escolhemos uma coisa para falar para você. E essas mulheres vão ser minhas testemunhas, porque impossível não chorar. A dança deles nos tirou o fôlego. Cabeças inclinadas, um para o outro, face a face. Ele de pijama azul e as mãos firmes no andador. Ela, bondosamente incentivando-o a dar passos em sua direção.
enquanto ela o guia na frente desse andador. Ela o conduz em seu leito, que ora é na cama, ora é no hospital. Colocada há pouco, aos pés da cama, que os dois partilham quase 50 anos de casamento. Ele respira ofegante, como se ele houvesse corrido uma maratona, quando apenas ele estava dando 10 passos em direção ao banheiro, onde sua esposa acabara de ajudá-lo, como ele era ajudado quando ela era criança. Ela o ajuda com delicadeza a deitá-lo na cama. Ele olha lá nos olhos, assustados e infantis, dizendo: eu estou com medo. Eu estou com medo. E ela responde: não tenha medo. Jesus está aqui. Ela o cobre, como quem dissesse, falando baixinho: eu estou aqui. E ele ainda lembra da maioria das palavras que você gosta das suas músicas preferidas. A sua voz continua bonita, ele me disse. E ela, dando um beijo suave, o envolve em suas orações. Ele a observa. E depois, ele logo sai e cai num profundo sono. Vai chorar, né? Ele pediu para eu ler isso aqui, Cláudio, porque ele queria muito. O meu sogro fala que o desejo do coração dele é aconselhar casais. E eu falo para vocês, é muito fácil ser esposa numa época boa. Mas na hora que você tem que lidar com uma doença, com um motivo forte, é aí que você prova se você realmente nasceu para entender que nós precisamos ter propósitos como esposa. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que você nunca vai se arrepender de ter andado e caminhado. Opa, meu microfone foi parar aqui embaixo. Você nunca vai se arrepender de ter ficado, às vezes, noites sem dormir, trabalhando igual um zumbi no dia seguinte. Você nunca vai se arrepender de você ter olhado e falado assim: eu tenho propósito de ser uma boa esposa. Você nunca vai se arrepender de você olhar e falar assim: eu vou ser forte na hora da dor. Eu vou resistir. Eu vou colocar na minha mente o que é ser uma boa esposa. Deus vai dizer o que é ser casado comigo. Mas eu vou dizer o que você vai se arrepender. Você vai se arrepender de ter ficado com greve de silêncio. Em algum momento da vida, a gente vai se arrepender por a gente não ter sido madura numa hora difícil. Em algum momento da vida, a gente se arrepende de não poder ter sido melhor, de poder não ter aproveitado o sexo melhor do que a gente poderia ter aproveitado. E eu quero que você hoje represente as nossas... A Cris e a Ká vão te dar essa flor. Eu sei que você não vai querer falar, mas tudo bem. Mas eu quero que vocês deem uma salva de palmas nela, porque eu acho que ela realmente merece. Ela levanta, ela faz comida, ela se empenha. E eu quero encerrar esse momento desse dia, voltando primeiro para o resuminho do nosso encontro. Vamos colocar o resumo ali, Digão? Coloca o resumo. Vamos revisar comigo junto essas perguntas? Primeira pergunta que você tem que sair daqui certa. Você já pensou em seus alvos como esposa? Segunda, como é ser casado comigo? Terceira, é possível passar uma crise ao meu lado? E como é fazer amor comigo? Gente, hoje a gente falou basicamente de mulheres, né? Vai ter até um brinde aí. Tem alguém de vocês que tem um
um flyer da próxima palestra, embaixo da cadeira. Quem tiver, Aline, a Josiane vai presentear. Josiane, pode presentear aqui um. Ela trouxe da loja Anitta Passarini uma... Quem é? Vamos ver quem achou. Cadê? Ixi, acho que não acharam. Deve estar ali, por ali. Onde que a Bianca deixou, Bianca? Ela deixou para cá. A pista está ali. Tá morno. Procurem por esse lado. É um flyer. Vai que o flyer caiu no chão. Achou! Então vem aqui pegar. Quero agradecer a Flávia da loja Magnólia que me vestiu. Você vai ganhar um colete que eu vi ali, todo bonito. Parabéns. E meninas, eu quero, antes de encerrar, eu nunca faço isso, mas tem 2 avisos bem importantes para dar para vocês. Primeiro deles, eu quero mostrar para vocês o flyer da próxima palestra. Não é um convite para vocês estarem aqui, é uma convocação. Eu espero que vocês não se interessem pelo tema, porque se vocês não se interessarem, é sinal que vocês não têm problemas quanto a isso dentro do casamento. Mas esta é a única palestra do ano que é exclusivamente para os casais. Eu preciso dos homens aqui, mais do que de vocês. Porque é sério, eu tive uma aula com um neurocientista e ele mostrou o que acontece no cérebro de um homem quando ele começa a ver pornografia. Vocês não acreditam, mas a pornografia ela afeta até mesmo o tecido neural. Então, assim, eu me assustei tanto que esse tema não tem nada a ver com o nosso tema. Essa palestra não tem nada a ver com o tema do ano. Mas eu me senti na obrigação de poder dividir esses aprendizados. Se você tem um marido que às vezes dá uma olhada lá na perua, lá de vez em quando, é um pepino se isso for constante, e eu vou explicar por quê. Então, volto a falar, não é um convite, é uma convocação. Quem é mãe de adolescente menino, precisa comparecer. Quem é professora, por favor, tragam outras professoras. Porque vocês precisam também estar atualizadas sobre isso. E quem é esposa, que está achando que o marido precisa dar uma retrocedida, manda para cá. Às vezes você não vai falar o tema, deixa que ele sabe aqui. Mas eu acho que isso seria um ponto bom para a gente rever. Eu quero encerrar com vocês fazendo uma coisa que eu nunca faço, que é fazendo uma oração. Eu sei que aqui tem muita gente de religiões diferentes e isso é excelente, porque é essa a ideia mesmo das mulheres modernas, tá? Mas eu só vou pedir que vocês inclinem o rosto, só para não distrair agora. Inclinem o rosto, que eu vou só encerrar com essa oração. Ela é muito curta, ela é muito breve, mas ela é bem verdadeira. Pai, eu recuso-me a me satisfazer com a mediocridade. E eu quero trabalhar pelo meu casamento tão bem como se eu fosse em busca do meu sonho mais desejável. Senhor, eu voltarei para a minha esteira, mas eu voltarei consciente do papel que eu devo desempenhar, pois a paz ela foi confiada a mim. Me ajuda, Pai. Me ajuda a auxiliar meu marido nos sonhos dele. Que ouvir sobre os sentimentos dele seja algo tão importante quanto cuidar das crianças. Que quando eu estiver errada, dá-me disposição para mudar. E se eu estiver certa, Pai, ajuda-me a ser de fácil convivência. Não quero ouvir somente que tive sucesso na vida, que fui uma boa mãe, mas quero realmente ouvir um dia do Senhor dizendo: muito bem, minha filha, você cuidou muito bem do homem do qual eu lhe confiei. Ele se tornou muito melhor a partir do momento que você entrou na vida dele. Gratidão é o que deve estar sempre no meu coração. Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus. Beijão. Cadê aqui? E até o mês que vem. Até o mês que vem.